Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como resolver expressões que envolvem números racionais. Essas expressões elas podem às vezes causar certas dúvidas, por quê? Porque os números racionais podem ser escritos de várias maneiras. E a gente pode fazer o seguinte, como resolver tais expressões? Bem, é necessário que a gente tente manter um padrão, ou seja, tentar escrever esses números todos ou de uma forma ou de outra. Então a gente escreve todos eles ou como números com vírgula ou como frações. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora de a gente fazer as operações. Note que quando você olha para essa expressão, quais são os números que você consegue identificar de cara sem você precisar fazer cálculo nenhum? O 5,8 e o 0,5. Porém, 4 sobre 5 é um número, mas caso você não lembre ou você nunca tenha visto esse número, você não vai saber quanto ele vale se você não fizer algo, ou seja, você não resolver, no caso, a divisão que existe aqui, que é 4 por 5. 3 elevado a zero, você não vai saber quanto é se você não souber que todo número diferente de 0 elevado a zero é igual a 1. E você não vai saber que número é esse, que é a raiz quadrada de 49, a menos que você já lembre qual é o valor, você não vai saber quanto é. Então você vai precisar descobrir. Então, quem são os seus problemas aqui para você poder resolver? São o 4 sobre 5, 3 elevado a zero e a raiz de 49. Então vamos resolver eles um a um para poder substituir aqui e resolver essa conta. Ela já foi feita na primeira questão? Sim. Porém, a gente vai fazer com mais calma aqui para entender o processo. Primeiro, 4 sobre 5 é uma fração. Como você vai escrever o número racional com a vírgula, em vez de escrever em forma de fração? Você vai fazer a divisão do numerador pelo denominador. 4 dividido para 5 vai ser quanto? Olha, a gente pode fazer essa conta assim. 4 dividido para 5 é igual a... Nos naturais ou nos inteiros, essa conta não dá certo. Mas a gente sabe que nos racionais a gente pode acrescentar um zero aqui, um zero, vírgula aqui. 40 dividido para 5, 8. E 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, esse nosso número procurado é 0,8. Certo? Então, um dos nossos problemas sumiu. O 4 sobre 5 já não é mais um problema, porque ele é 0,8. Resta então o 3 elevado a zero e a raiz de 49. 3 elevado a zero. Ora, essa aqui fica simples a partir do momento que você lembra da seguinte frase. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. O 3 é diferente de zero. Se está elevado a zero, é igual a 1. Resolveu. Basta então agora a gente calcular a raiz quadrada de 49. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, se você lembrar que o 49 é 7 ao quadrado, então a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Se você não lembra como fazer a conta, então a gente pode utilizar o teorema fundamental da aritmética, ou seja, você vai fatorar o 49. Tá, e como é que a gente fatora o 49? Você começa a tentar dividir por 2, mas como ele é ímpar, nenhum par vai dividir ele nos naturais. A ideia é dividir aqui nos naturais. Então, por 2 não vai dar, por 4 não vai dar, por 6 não dá, nenhum par. E os ímpares? Bom, vamos testar. O 3 dá? 4 mais 9 é 13. 13 é primo, não vai dividir por 3, então 49 não divide por 3. E também não vai dividir por nenhum múltiplo de 3, ou seja, não divide por 6, não divide por 9, nem por 12, etc. Divide por 5? Não, ele não divide por 5, porque os números que são dividíveis por 5 terminam em 0 ou em 5. Como ele não divide por 6, a gente já sabe, já que não divide por 3, a gente pode tentar dividir por 7. Se você dividir 49 por 7, você vai ver que vai dar 7. E 7 vezes 7 é 49, certo? Como 7 é primo,
só vamos poder dividir por 7. E aí dá 1. Ou seja, a raiz de 49 é a raiz quadrada de 7 vezes 7, que é o 49. Só que 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. A raiz quadrada de um número ao quadrado é esse próprio número. Então é 7. Então, nós já sabemos, isso é 0,8, isso é 1 e isso é 7. Com isso, a gente consegue resolver a questão agora. Vamos apagar aqui. E substituir os valores que a gente encontrou. Nós temos 5,8 menos 0,8, que é o 4 sobre 5, mais 1, que é o 3 elevado a 0, menos 7, que é a raiz 49. Tudo isso dividido por 0,5. Note, como está tudo isso entre parênteses, então nós precisamos descobrir quem é isso tudo, quanto isso dá para poder fazer essa divisão. Antes disso, nós não podemos prosseguir. 5,8 menos 0,8 é 5, né? Pense aí. 5,80 menos 80 centavos ficam 5 reais. Então você vai ter 5 mais 1 menos 7 dividido por 0,5. Isso vai ser igual a 5 mais 1 é 6, que menos 7 é 1 negativo. Então você vai ter 1 negativo dividido por 0,5. Esse 0,5 não apresenta um sinal de menos, então é porque ele é positivo. E esse 1 aqui ele é negativo. Negativo por positivo, o resultado tem que ser negativo. Tá. Então, se a gente vai dividir 1 por 0,5, como é que a gente faz essa divisão? É simples. Note, se tem 1, vamos tentar fazer aqui. 1 e você quer dividir por 0,5. A gente pode compensar isso da seguinte maneira. Multiplica os 2 por 10. Você vai ter 10 dividido para 5. Vai ser a mesma coisa. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 5 é 10. E menos 10 é 0. Então, 1 dividido para 2, ou melhor, 1 dividido para 0,5 é 2. Mas como esse 1 é negativo, então nós vamos ter 2 negativo. Com isso, a gente finaliza a nossa primeira questão. E se olharmos aqui na segunda questão, nós temos o seguinte. Qual é o resultado da expressão 1 mais 1 meio vezes 1 menos 1 meio? Se você não tinha copiado ainda isso aqui, essa explicação, você volta lá onde estava, pausa o vídeo e depois você continua. Então, na segunda você tem o seguinte. 1 mais 1 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre 2. Se você já tiver afinidade com essas contas, você vai ver que existem maneiras bem rápidas de resolver isso. Uma delas é notando que se esses números são os mesmos, eu tenho dois termos e aqui eles aparecem. O que muda é só o sinal. Um é mais, o outro é menos. Então isso seria 1 ao quadrado menos 1 meio ao quadrado. Só que se você ainda não tem essa prática toda, o que você vai fazer? Ora, todos esses números nós conhecemos assim que olhamos? Talvez. Se você não sabe que é 1 meio, você divide. Você vai dividir 1 para 2. Quando você tiver o resultado daqui, vai ser o mesmo desse. Só o que muda neles é o sinal. Mas basta que você divida 1 para 2 para descobrir quem são esses números aqui. Ou melhor, quem é esse número. Certo? E aí você vai somar eles dois. E aqui você vai fazer a subtração. Feito isso, você vai poder resolver. Por quê? Enquanto você não descobre quem é isso, você não sabe qual é o valor aqui. Então, se você não sabe ainda quem é esse valor e quem é esse, não tem como você chegar a lugar nenhum antes que você conheça eles. Certo? Então, você vai fazer 1 mais 1 meio. E lembrando, se você souber fazer isso em forma de fração, também dá certo. Por exemplo, 1 mais 1 meio em forma de fração. Só exemplo, a gente pode fazer assim. 1 vezes 2 é 2.
mais 1, 3. E ficaria 3 sobre 2. No caso, para o menos, é a mesma ideia. E aí você faria a multiplicação. Se você utilizar as vírgulas, basta você dividir 1 por 2, somar com 1. 1 por 2, tirar de 1. Pega os resultados e multiplica. Certo? Na terceira questão, nós temos uma expressão um pouco mais, como é que podemos dizer? Um pouco mais elaborada. Você tem 2 menos 1 meio elevado ao quadrado, dividido por 2 mais 1 meio elevado ao quadrado também. Bom, qual é a dica para resolver essa questão de uma maneira mais simples? Bom, seria em forma de fração. Em forma de fração é uma maneira interessante de você resolver. Existem várias formas de você resolver isso. Você pode dividir 1 por 2, vai dar um resultado, você vai tirar do 2. A mesma coisa aqui, só que você vai somar com 2. Eleva eles ao quadrado e, por fim, faz a divisão. Vamos fazer aqui, por exemplo, a divisão. 1 dividido para 2 é 0,5. Então, 2 menos 0,5 ao quadrado. Isso eu estou resolvendo essa parte. Você precisa fazer isso aqui também. Eu vou resolver esse. Vocês resolvem esse e fazem a divisão. Certo? Então, 2 menos 0,5 ao quadrado é 1,5 ao quadrado. Quanto é 1,5 ao quadrado? 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. Coloca 5 e vai 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 é 1. Tem 5, 12, 2. Como cada número possuía uma casa após a vírgula, nosso resultado vai possuir duas casas após a vírgula. Então, 2. 2,25 é o resultado dessa expressão aqui. Você precisa resolver essa. A ideia é a mesma. Você vai seguir a mesma ideia, só que com um sinal de mais. E chegando aqui, você vai fazer o resultado ao quadrado, ou seja, o número vezes ele mesmo. O resultado que der aqui. Se você for prosseguir com frações, você pode fazer o seguinte. Se você for utilizar frações, nesse caso, 2 menos 1 meio ao quadrado. Quanto é 2 menos 1 meio? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E aí você vai ter 3 sobre 2 ao quadrado. Certo? 3 sobre 2 ao quadrado é 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, 9. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, ou seja, 4. Você faz o mesmo processo para cá e realiza a divisão. Lembrando que, se você fizer com frações, quando você vai dividir uma fração por outra, o resultado é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Não entendi. Se você não entendeu, vamos aqui. Se você fizer com frações, mas eu aconselho você fazer com os números com vírgula mesmo, como eu fiz anteriormente, você só precisa lembrar do seguinte. Se eu tenho uma fração a sobre b, considere esse b diferente de zero, e vou dividir por c sobre d, esse d também diferente de zero, então o resultado é a sobre b vezes o inverso da segunda fração, ou seja, d sobre c. Aí você multiplica os numeradores e os denominadores. Vai ter seu resultado, a vezes d sobre b vezes c. Com isso, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aguardo a devolutiva das atividades e até a próxima.